Érica, a Oi. gente teve aqui um probleminha técnico e começou a ter som faz uns 2 minutinhos só que você tava falando. Ok. Então a gente Vamos vai lá. ter que começar de novo. Vamos começar de novo. Gente, nós vamos começar de novo. Então agora é pra valer, hein? Vamos lá. Gente, então, vocês viram fazendo mímica. Quem teve leitura labial conseguiu. Quem não tinha leitura labial, vamos lá. Então, vamos voltar. Vou começar pela apresentação, tá? Então, vou começar tudo de novo do zero. Sou Érica Escândalo, esse nome vocês não vão esquecer mais. Sou voluntária do Instituto Espaço de Vida e vim comentar com vocês um pouquinho sobre como a gente pode entender as emoções e, entendendo as emoções, sofrer menos. Na verdade, esse é o nosso grande objetivo hoje. Conseguir uma luz no final do túnel para a gente diminuir o sofrimento e conseguir lidar bem com as nossas necessidades, tá? Para a gente conversar um pouquinho, eu separei a nossa conversa em algumas questões. A primeira questão seria explicar para vocês o que é essa tal psicologia e como ela pode nos ajudar. E vamos pensar aí que, assim como em outras tantas ciências, a psicologia também é uma ciência, e ela é uma ciência que vai estudar o ser humano como indivíduo. Em estudando o ser humano como indivíduo, ela vai auxiliar esse indivíduo a compreender melhor seus desejos, seus anseios, seus medos, suas expectativas e a ajudar com que ele conquiste tudo isso. Como? Através do autoconhecimento. Então, à medida que eu consigo me conhecer melhor as minhas expectativas, meus medos, meus anseios, enfim, né? Conhecer os meus sentimentos, meus pensamentos, meus comportamentos, ter consciência das consequências de tudo que eu faço, eu passo a ter o poder de mudar as coisas que eu quero, de mudar os meus comportamentos para, na verdade, atingir os meus objetivos. Então, a psicologia, ela tem por esse objetivo, levar o autoconhecimento para que eu possa conhecer melhor o que eu sou, o que eu quero, mais ou menos tentar responder aquela pergunta que todo mundo faz, né? De onde vim, para onde vou. Então, conseguir entender o que eu faço, como eu faço, e saber onde eu estou chegando com tudo isso, para que eu consiga realmente tomar decisões melhores. Então, eu vou dar um exemplo mais prático disso. Eu estou num relacionamento, que não necessariamente um casamento, pode ser um relacionamento pai-filho, um relacionamento afetivo, um relacionamento de amizades, e eventualmente nós entramos em conflito. E eu não gosto de entrar em conflito com as pessoas, eu gosto de viver em harmonia. Então, como a psicologia vai me ajudar nisso? Ela vai conseguir me fazer perceber, através de técnicas, né? Ela vai me trazer essa percepção do que eu faço, de como isso modifica o meu ambiente e que consequências eu obtenho disso tudo que eu estou fazendo. Então, será que é porque quando eu vou pedir alguma coisa para essa pessoa, eu peço de uma forma mais agressiva? E de repente essa pessoa se sente mais intimidada e por isso que ela não me responde bem ou ela me responde de forma agressiva também? Então, o que eu preciso fazer? Conhecendo esse movimento, eu posso começar a entender como eu devo me comportar. Bom, então com esta pessoa eu preciso ser menos agressiva para quem ela se relacionando comigo, ela possa me responder de uma forma mais amena e a gente mantém então um relacionamento mais harmonioso. Então a psicologia ela vai trazer esse tipo de autoconhecimento, certo? Então, em princípio, a definição de psicologia e de como a psicologia influencia, né, como é um tratamento de psicologia, seria esse. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse tema, coloquem aí, postem na página e as meninas aqui que estão nos dando suporte, elas já vão me passando e a gente já vai tirando as dúvidas, tá? Um segundo ponto que é importante a gente entender é como essa psicologia vai chegar até nós, né? Que tipo de apoio a gente consegue ter. Eu dividi essa categoria em 2 pontos. Então, eu posso ter um apoio em grupo, né, o que a gente chama de grupo de apoio, que não necessariamente é um trabalho feito por um profissional da psicologia ou de outro, ou da área da saúde, vamos pensar. Pode ser um grupo de pacientes que se reúnem, pode ser um grupo de cuidadores que se reúnem, pode ser um grupo de famílias que se reúnem, e normalmente se reúnem em prol de uma causa única. Então, no nosso caso, de uma patologia específica, pode ser um grupo de pacientes com câncer de mama,
um grupo de pacientes com câncer de próstata, que querem discutir a sua vivência, querem discutir as suas necessidades, as suas angústias, a sua rotina. E qual é a grande vantagem do grupo? É que a gente está conversando com pessoas que têm a mesma vivência, a mesma dificuldade que a gente, têm a mesma experiência, às vezes um pouquinho à frente do tratamento, no início, e a gente pode trocar tudo isso. Trocar experiência diminui muito a angústia, dá muito modelo, dá muita alternativa para que a gente possa... Bom, se eu conversei com o paciente, ele conseguiu passar por isso, me dá uma nova esperança, me renova, né, as energias para passar por essas questões e nos ajuda realmente a traçar alternativas, traçar novos caminhos para que a gente também pode passar por isso. Esse tipo de grupo, normalmente, ele se reúne num período que pode ser mensal, pode ser bimestral, semestral, para discutir essas questões. Esse tipo de encontro, ele tem uma duração e ele muitas vezes é realizado até nos hospitais ou em clínicas, né, que oferecem os tratamentos para as patologias. Ele também é oferecido em instituições não governamentais ou também em instituições religiosas. Isso é muito comum acontecer. Então, se você tiver interesse em participar de algum grupo, é legal, né? Dá uma olhadinha aí em instituições que você tem perto de você, no próprio hospital onde você se trata ou na clínica, que é muito provável que exista algum grupo já formado e que você possa se incluir. Esses grupos, normalmente, eles são abertos. Então, se você não pode ir num encontro X por algum motivo, você pode participar do outro. Enfim, o grupo em si, ele é fixo, mas muitas vezes os participantes, eles são flexíveis, né? Então, até mesmo pelo momento do tratamento, né? Às vezes um participa, às vezes outro não. Muitas vezes eles se misturam, então pode ir paciente, pode ir o cuidador, pode ir familiar, às vezes são grupos específicos para cada categoria, mas é bem interessante porque é uma forma, uma maneira em que você tem mais informações, você compartilha as coisas com as pessoas que têm a mesma vivência que você, e daí você inclusive percebe como as pessoas conseguem lidar diferentemente com as suas emoções, algumas vezes de forma mais positiva, algumas vezes de forma mais negativa, mas você consegue ter, enfim, um modelo, né, de outras possibilidades, outras alternativas. Então, isso seria um grupo de apoio. Um outro tipo de apoio que a psicologia pode prestar são as psicoterapias, que são, normalmente, mais comuns, são os atendimentos individuais, aí sim, feito por um psicólogo, em que ele vai trabalhar especificamente com aquele indivíduo. Então, a diferença da psicoterapia para o grupo de apoio é que no grupo de apoio o objetivo é o global, né? A ideia é você trocar experiência com todo mundo, é que você tenha realmente, não tem um foco no indivíduo. No caso da psicoterapia, ela vai ter um foco nas necessidades do indivíduo ou dos indivíduos que estejam participando. Porque nós temos a psicoterapia tanto individual quanto em grupo. Então, a gente tem realmente o objetivo de uma avaliação técnica em relação às necessidades ou dificuldades daqueles indivíduos ou daquele indivíduo específico, para que a gente possa realmente desenvolver estratégias, fazer com que eles consigam superar suas necessidades. Tudo ok até o momento? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vê aí, gente, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Som ok. Se também, gente, tiver alguma dificuldade aí, vocês vão postando pro pessoal e a gente vai tentando resolver, tá? Vamos lá, então, continuar. Então, a gente tem os grupos de apoio, a psicoterapia. A psicoterapia, ela pode ser tanto individual quanto em grupo também. No caso da psicoterapia, ela necessariamente vai ser feita por um profissional da psicologia, por meio das técnicas. Uma coisa que eu acho interessante até de diferenciar para vocês, aproveitando a oportunidade, é qual a diferença exata entre psicólogo e psiquiatra. O psicólogo, ele é formado em psicologia e vai trabalhar com o autoconhecimento, como eu expliquei lá para vocês no início sobre o que é a psicoterapia, o que é a psicologia, a questão do autoconhecimento. O psiquiatra, ele é um médico com especialização, pensar assim, né, em psiquiatria. Ele vai entender também
o comportamento do indivíduo, mas ele vai olhar também para a parte biológica e vai medicar o paciente. Então, o psiquiatra, ele ministra remédio e ele faz essa análise da parte biológica e das interferências biológicas dentro das emoções. No caso do psicólogo, ele não ministra medicamentos, ele faz análise mais do comportamento das suas influências. Muitas vezes, o psicólogo e o psiquiatra trabalham em conjunto para que esse tratamento possa ser otimizado para o paciente. Tá? Érica, chegou uma pergunta Vamos aqui lá. Da Renata, de São José dos Campos. Ela pergunta que tipo de suporte ou apoio psicológico existem, né? Você já falou um pouquinho, bastante sobre isso. Mas aonde procurar esse apoio, ela complementa na pergunta. Então, acho que seria interessante responder aonde que ela pode procurar esses grupos de apoio. Bom, os grupos de apoio que não sejam conduzidos por psicólogos, como eu falei inicialmente, eles podem ser encontrados na própria instituição onde você faz tratamento, em hospitais que tratam das patologias. Então, o Hospital do Câncer normalmente tem alguns grupos. Então, os setores de mama tem um grupo, o setor de pulmão às vezes tem outro grupo, até porque as patologias trazem algumas consequências diferentes, então os pacientes precisam de atenção de maneira diferente, e normalmente esses grupos são formados dessa maneira, nas instituições religiosas ou ONGs, para os grupos de apoio. Para a psicoterapia, uma coisa que é bem legal de vocês saberem também é assim, a gente pode procurar tanto no próprio local de tratamento, né, e que tem uma equipe multidisciplinar, e que você pode solicitar ao seu médico e ele vai te indicar o melhor caminho de como você chegar até isso dentro da clínica onde você tem atendimento. Uma outra situação, ou caso você esteja, né, num local onde você não tem esse tipo de acesso, você pode procurar pelo próprio sistema público de saúde, que é o SUS, em postos de saúde. Você também tem a alternativa de procurar por clínicas dentro de universidades. Então, toda universidade que tem um curso de psicologia, ela tem uma clínica de atendimento psicológico. Esse atendimento psicológico é feito de forma gratuita, só que você vai entrar numa fila de espera, né, e normalmente de 6 em 6 meses o aluno ele tem que fazer atendimento. Esse atendimento é supervisionado por um professor, então é bastante seguro, é bastante ético, é confiável. Então você também pode procurar pelas universidades e aguardar, né? Nas universidades cada uma vai ter o seu tempo de inscrição, você faz a sua inscrição e logo em seguida, quando tem uma vaga, eles te chamam. Ou os consultórios particulares. Então você entra em contato com um psicólogo, um profissional particular, seja pelo convênio, seja sem o convênio mesmo, faz o contato, agenda a sua consulta e segue com o teu tratamento. Então, esses seriam as formas de contato com os profissionais. Beleza? Temos mais alguma em relação a isso? Chegou mais uma aqui, da Juliana, de 22 anos. Ela é de Marília. Ela coloca: como saber se eu preciso mesmo desse apoio? Tá ótimo. Juliana, é o seguinte, uma dica muito importante, e aí eu tô dizendo que é independente se é para um paciente que tem uma patologia ou não, né? Se eu tenho câncer ou não, qual a diferença que faz? Nenhuma, né? Quando você chega no meu consultório, ou no consultório de qualquer profissional, o que a gente vai buscar? Quais são os sentimentos que você tem tido em relação à tua vida e que estão prejudicando a tua vida? Pode ser em relação à tua família, pode ser em relação ao teu relacionamento, pode ser em relação à aceitação das coisas que estão acontecendo com você, como no caso de um diagnóstico de uma doença grave, ou o que é mais comum de que a gente veja, né, como queixa chegando, que são itens mais importantes. Se você tem tido pensamentos pessimistas, muito constantes, mesmo quando você tem pessoas te colocando, né? Olha, nós temos 1, 2, 3 possibilidades e mesmo assim você não consegue ver uma luz no final do túnel. Isso é um sinal importante para que você procure um apoio psicológico, porque a gente precisa do paciente de uma maneira integral, né? A gente precisa que vocês estejam bem emocionalmente para responder e até superar todas as dificuldades que a gente tem no tratamento. Então,
Se você percebe que não tem ânimo para fazer coisas, que você o que a gente fala da depressão, né? Que na verdade a depressão é quando a gente perde a capacidade de conseguir fazer coisas que nos dão prazer. Então, quando você não consegue mais ver nenhum tipo de alternativa na vida, quando você percebe que você está muito mais irritado do que era frequentemente, quando está muito mais emotivo do que era. Então, qualquer mudança emocional muito frequente ou mais intensa, é importante que você busque um profissional. Uma coisa interessante também é que, assim, você pode buscar mais de um profissional, até que você sinta vontade para discutir as questões com aquele profissional que você vai escolher. Então, eu te diria de uma forma mais objetiva, se sentiu mal, sentiu que não está conseguindo dar os passos que você daria como anteriormente, né? Tá meio que amarrado, não tá vendo soluções, não tá vendo alternativas, é importante buscar. Às vezes você vai ter uma consulta, 2 consultas e já vai ter uma orientação diferenciada e não vai precisar mais de atendimento. Em outras ocasiões, você vai precisar de um acompanhamento mais prolongado, não tem limite isso, né, de tempo, mas aí você vai discutir com esse profissional o que vai ser melhor para você ou como você pode alcançar seus objetivos. Agora, o Alberto, ele é paciente de câncer renal em Minas Gerais. Ele falou assim, como a condição psicológica influencia minha doença? Ok. Bom, vamos começar a pensar de que, assim, muitas vezes a gente fala, isso é psicológico? Eu perguntaria para vocês, dá pra gente se dividir ao meio? Dizer, olha, eu sou metade psicológica, metade biológica? Isso não acontece, né? Então, na verdade, tudo é biológico e psicológico. Em considerando isso, que eu sou um ser único, tudo influencia em tudo. Então, vamos pegar um exemplo bem básico, que é o estresse. Quase ninguém é estressado nessa vida, né? Então, quando eu tenho meu nível de adrenalina muito alto, eu tenho a liberação de vários hormônios na corrente sanguínea que vão prejudicar o meu organismo de se manter em equilíbrio. O estresse nada mais é do que me colocar frente a uma situação em que eu não tenho controle, ou de que eu não sei como me livrar dessa situação, não sei como resolver. Isso causa em mim mudanças físicas. E isso é muito importante quando eu estou falando, inclusive, de um paciente com câncer, que está fazendo um tratamento, de repente acabou de passar por um transplante, que, enfim, está fazendo químio, que tem toda a questão da imunidade envolvida. Qualquer questão psicológica que influencie toda essa liberação de elementos dentro do meu organismo pode sim prejudicar tanto o meu desenvolvimento, né, adequado, quanto a minha recuperação. E uma coisa muito importante é em relação ao meu engajamento ao tratamento. Então, se eu tô com dor, se eu tô irritada, se eu tô depressiva, eu consigo me engajar no tratamento? Como eu vou suportar esses momentos que estão por vir? Isso influencia muito. Então, se eu não me engajo, se eu não faço o que o médico pede, se eu não respeito as regras que são colocadas, e tudo isso é uma questão psicológica. Muitas vezes eu estou naquele momento de revolta, eu não quero aceitar, eu não sigo os procedimentos que são colocados, isso tudo pode atrapalhar muito. Então, a questão psicológica, ela vai influenciar muito em como realmente eu vou lidar com toda essa questão da doença, se eu vou efetivamente fazer, inclusive, o que é necessário fazer, e se eu vou ter uma visão positiva de como enfrentar essas dificuldades que virão a partir dessa doença. E sem dizer que lá, no final do tratamento, que é o que todo mundo quer chegar, como eu vou me reabilitar para a minha vida? Como eu vou voltar às minhas atividades? Então, tudo isso envolve realmente o nosso psicológico, a nossa forma de agir. Então, quando eu falo na questão psicológica, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, vamos tentar fazer uma tradução. Psicológico significa o quê? Como eu me comporto no mundo, as coisas que eu faço no meu dia a dia, como meus sentimentos, como eu me sinto, como as coisas me atingem, E se a gente for pensar nisso, tudo isso influencia muito a nossa doença para melhorá-la ou, inclusive, até podendo piorá-la, Mais uma, Érica. Marina, ela é mãe de uma menina diagnosticada com câncer de mama lá no Rio de Janeiro.
Aí ela fala: sou cuidadora, percebo que o paciente precisa, mas ele não aceita buscar um apoio psicológico. O que eu posso fazer? E completa: ainda levando em conta que sou mãe. É Marina? Marina. Tá, ok. Marina, difícil, hein? Bem complicado. Enfim, gente. Primeiro um recado para os pacientes, né? De novo, gente, perceber alterações, pense que isso não é uma fraqueza. Assumir que eu preciso de um apoio psicológico não é uma fraqueza. É, na verdade, uma forma de você pedir auxílio para que você supere logo mais essa dificuldade que tem vindo. No caso de um paciente que ele realmente não percebe essa dificuldade, isso também é muito natural, até por esse sentimento, né, de você, normalmente tem tratamentos que são mais invasivos, que são dolorosos, você já faz o paciente passar por um diagnóstico onde ele percebe a falta de controle total que ele tem em relação à sua própria vida. Fica muito difícil você dizer que ele tem que fazer um tratamento psicológico. A psicologia ainda é vista com muito preconceito, né? Normalmente você fala para a pessoa: você faz terapia? Não faço terapia, imagina, eu sou louco, não preciso. E que na realidade não é exatamente isso, né? Nós temos sim algumas pessoas, alguns indivíduos que têm uma patologia, vamos pensar assim, né? Mental, psíquica, mas não é esse o caso da maioria da população. Na verdade, a gente pensa na psicologia muito mais como uma adequação dos seus comportamentos, dos seus sentimentos para a felicidade. Então, se o indivíduo não consegue perceber isso, né, a primeira ideia que a gente tem é realmente mostrar, conversar com o paciente, tentar mostrar para ele os benefícios que isso traz, não em momentos em que o paciente estiver com todos aqueles sintomas que você está observando. Então, é na hora que a pessoa está irritada, que a sua filha está irritada, que você vai falar com ela? Claro que não. Não é nessa hora que a gente deve realmente se dirigir ao paciente. Espera acalmar, a hora que você perceber que ela realmente está mais tranquila, aí é o momento de você, de repente, citar alguns exemplos que aconteceram, que você percebe que ela se beneficiaria por um tratamento. Se ainda assim o paciente se nega, não quer, uma alternativa que a gente tem realmente é a busca do apoio psicológico pelo cuidador, né? Como que isso vai ajudar? Em você, sabendo como você tem se sentido em relação a esses comportamentos inadequados do paciente ou difíceis de lidar, você pode se programar melhor, evitar muitas questões e promover, na verdade, para o paciente uma condição mais facilitada e diminuir um pouco os atritos. Então, a gente pode ouvir pelo próprio paciente, orientando, mostrando para o paciente, tentando conscientizá-lo sobre as oportunidades, né, desse tratamento para ele, ou buscar realmente o tratamento para o cuidador, para que ele esteja melhor preparado para lidar com as dificuldades. Mais pergunta, Vamos lá. Ana Lúcia, aqui de São Paulo, ela falou: meu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão. Como a doença pode afetar minha família? Muito, né, Ana? Ana Lúcia. Ana Lúcia, muito. Porque quando a gente tem um diagnóstico de uma doença como câncer, a primeira coisa que afeta é que a gente já começa a pensar que a gente perdeu a pessoa. O diagnóstico de câncer ainda é muito estigmatizado, é muito difícil lidar com esse diagnóstico. E a primeira coisa é uma desestruturação total da família. Então a gente já pensa na perda da pessoa, a gente não tem controle do que vai acontecer. Infelizmente ainda é uma doença que realmente a gente não tem um remédio certo que vai dar exatamente aquele efeito em todos os pacientes e que vai trazer uma cura em todos os pacientes. Infelizmente não é assim ainda que o câncer caminha, né? Cada paciente é um paciente, cada doença é uma doença, cada paciente reage de uma maneira a um determinado tratamento e tudo isso vai influenciar na família. Por quê? Porque a família normalmente é quem será a cuidadora desse paciente. Então a gente vai ter mudança na rotina de todo mundo, porque a gente vai ter muito tempo que vai ter que ser destinado para acompanhar esse paciente ao médico, até que o diagnóstico de fato seja fechado. Depois entra a parte do tratamento, então vai ter que alguém acompanhar esse paciente para o tratamento. Muitas vezes esse paciente ele é afastado das suas atividades rotineiras, das suas atividades diárias, então do trabalho, de alguma coisa que ele fazia. Então ele vai ficar em casa,
vai despender ajuda de alguém muitas vezes. Então, tudo isso vai influenciar muito na rotina de todo mundo e o que é fundamental, Ana, que a gente consiga conversar sobre todos esses assuntos em família e tomar as decisões em família, tendo em vista que o impacto é na família, para que a gente evite aqueles conflitos que ocasionalmente existem e que a gente possa evitá-los, né? Então, se a gente conversar e combinar antes, a possibilidade dos conflitos ela diminui. Ótimo, Érica. Mais uma aqui do Manuel, também aqui de São Paulo. Por que sempre estamos preocupados com a morte e não com a vida? Ótima pergunta, hein, Manuel? Manuel. Essa é uma questão que a gente... na verdade, é uma questão do ser humano, né? Como eu comentei inicialmente, a gente tem essa ânsia, né, de saber assim, de onde eu vim, para onde eu vou, essa necessidade de controle que o ser humano tem, de que eu preciso fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. E quando vem um diagnóstico desse, a questão da morte ela fica muito próxima. Então, assim, o que todo mundo fala, né, por aí. Todo mundo já ouviu, todo mundo sabe que todo mundo vai morrer, mas quando chega perto, a gente desespera. É um fato, né? A única certeza que todo mundo tem na vida é de que vai morrer, só não se sabe quando. É um fato. Só que quando chegam para mim e me dizem, olha, vai acabar amanhã, vai acabar daqui um tempo, isso fica muito próximo, isso fica mais real. E entendo, né, essa questão do vai acabar, eu me desespero porque eu penso assim, bom, então eu vou perder tudo isso que eu tenho. E normalmente a gente pensa na perda das relações. Então eu não vou poder mais ter meu marido, eu não vou ter mais o meu filho por aqui, eu não vou ter mais o meu irmão com a gente, eu não quero perder minha mãe. Na verdade a gente começa a sofrer com isso antecipadamente. A gente começa a pensar que eu acredito que muito pelo preconceito mesmo do próprio câncer, né, de que tem câncer, já morreu. E na verdade não é isso. Muitas vezes a gente tem um índice de cura muito alto, se o câncer é descoberto bem antes, então a importância de todos, né, fazerem os tratamentos, os exames periodicamente, para diagnosticar qualquer tipo de problema. Aquele que já teve o câncer, que faça todos os seus exames para acompanhamento, enfim, para que a gente deixe, e muitas vezes a gente até deixa de fazer esses exames pelo medo de saber se tem alguma coisa. Principalmente os homens, então recadinho para os meninos agora, de que não quero fazer o exame de próstata, não quero fazer um exame, um hemograma que seja, porque eu tenho medo que se descobrir alguma coisa eu vou morrer mesmo, né? Então, só que daí a hora que a notícia chega, fica muito difícil realmente de a gente pensar na vida, porque a morte está sendo colocada, né, à sua frente. Culturalmente a gente entende que quem tem câncer vai morrer. Só que a gente tem milhares de histórias, né, maravilhosas de superação, realmente de convivência com essa doença aí e de cura, inclusive. Então, o que a gente precisa primeiro entender é de que, sim, é um fato, o ser humano se abala muito com a questão da finitude, com a falta de controle e com essa possibilidade da perda das pessoas que ama. E entendo essa possibilidade de perda, ele fica mais preocupado em controlar aquilo que ele nunca vai conseguir controlar, né? Então, fica preocupado mais com o amanhã do que vivendo hoje. E é muito interessante, não só, né, na questão do câncer, mas eu já tive a oportunidade de conversar com muitos pacientes que falam, eu agradeço que a doença me trouxe algumas coisas de bom. E parece absurdo isso, na verdade, mas eu tenho certeza que alguns de vocês aí que estão nos acompanhando aqui conseguem entender o que eu estou dizendo, porque foi através da doença, a partir do momento que você teve contato com essa finitude, que você começou a perceber que não adianta pensar só no amanhã. Eu preciso viver o hoje, eu preciso acompanhar as coisas que estão acontecendo comigo hoje, eu preciso dar valor para as coisas que estão acontecendo comigo hoje, eu preciso viver efetivamente as minhas necessidades, as minhas dificuldades, eu preciso resolver os meus conflitos, porque não adianta quando eu chegar, sei lá, daqui 10 meses, né, e eu estando hoje aqui, eu pensar daqui 10 meses eu preciso fazer tal coisa. Não adianta. Eu espero estar vivo. Todo mundo quer estar vivo daqui 10 meses. Mas a gente pode não estar vivo daqui 1 minuto.
né? Você pode morrer de milhões de formas, inclusive de causas naturais, né? Que não precisa ser uma coisa assim, nenhuma tragédia. Mas quando vem um tipo de diagnóstico desse, realmente é muito natural que a gente se apegue a essa perda e não consiga viver o momento. Então, qual é a grande dica que a psicologia nos traz? É importante você começar a trazer as coisas para o hoje, para o agora, para que você possa vivenciar suas questões e amanhã vai ser um outro dia, né? E se a gente não controla, mas quando? Mas se a gente não tem controle disso, né? Então, o que é importante realmente é que a gente consiga viver o dia a dia, né? Érica, acabaram aqui as perguntas. Ninguém mandou mais nenhuma. Achei que as perguntas foram muito boas, né? Então, não sei se você quer colocar mais alguma coisa. As pessoas devem estar achando que eu não existo, né? Que eu sou uma voz, assim. É a voz da consciência, aquela vozinha que fica ali, ó, só pra gente repensar em algumas coisas. Queria deixar aí umas 3 dicas, uns 3 passos para vocês, para que vocês mantenham, né, o equilíbrio emocional, para que vocês consigam conviver com essas dificuldades. Então, vamos pensar o seguinte. A primeira coisa que eu tenho que entender quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma adversidade, é o que está realmente acontecendo. Porque muitas vezes a gente fantasia, a gente aumenta a coisa, a gente vê com olhos que não são exatamente aqueles que existem, né? Então, o que a gente precisa começar a pensar é o que está acontecendo. É uma briga na família, então o que está acontecendo ali, né? Normalmente a gente, é porque ele não me ama, é porque não sei o quê, é porque a gente julga muito, né? Julga muito o que está acontecendo, a gente coloca no outro a culpa do que está acontecendo. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter é preste atenção no que essencialmente aconteceu. Então, houve uma discussão entre o pai e o filho, entre o cuidador e o paciente. O pai é o paciente, o filho é o cuidador. O pai já é mais de idade, o pai tem as suas manias, e o filho, como cuidador, atencioso, fez algumas observações, o pai ficou irritado, eles discutiram, o cuidador perdeu a paciência, falou coisas que não queriam. Olha só tudo que está acontecendo, né? Então, a gente precisa começar a pensar o que de fato aconteceu. Então, como é esse pai, como é esse filho, por que eu falei aquilo, por que eu não ouvi o que ele disse, para a gente começar a ter mais consciência dos nossos comportamentos. A partir do momento que eu tenho essa consciência, a gente vai para o passo 2. Entendi o que aconteceu. Não é que ele não me ama, não é que ele não me respeita, não. Aconteceu uma coisa X, ele se comportou de uma maneira e eu me comportei de outra. Eu fiquei irritada porque ele me tira a autonomia da vida, eu ainda consigo fazer algumas coisas, ele não quer deixar, não precisa ser tão cuidadoso, não sei o quê. E do lado do filho, ele conseguiu compreender que, meu pai realmente tem algumas coisas que eu preciso respeitar, alguns limites até onde eu posso ir, eu posso perguntar mais para ele do que já ir fazendo. Então, esse seria um exemplo, assim, de consciência, e tendo consciência disso, o que eu posso mudar? Já que eu entendi como o outro se comportou, como eu me comportei, o que eu posso fazer? É o passo 2. Então, da próxima vez, eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo, eu posso me dirigir ao meu pai de uma maneira diferente, posso perguntar antes de agir, e enfim. E o terceiro passo é o que a gente menos gosta, mas é um passo necessário, que é entender que algumas coisas não têm controle. E não tem jeito, elas não vão mudar, eu não tenho nada para fazer com elas, eu vou ter que aprender a lidar com elas. Como que eu aprendo isso, gente? Preciso desenvolver mais tolerância, coisa que no mundo atual está bem difícil de ter. Eu preciso desenvolver respeito com o outro, que também é difícil de ter. Eu preciso desenvolver respeito comigo mesmo, com os meus limites, que também é muito difícil de ter, porque a gente quer sempre ser perfeito, maravilhoso, fazer tudo certinho, não quer incomodar os outros, então a gente tem que saber do nosso limite, respeitar o nosso momento, respeitar a nossa doença, respeitar o nosso paciente, né, para que a gente consiga efetivamente aprender a conviver com isso.
Então, o que não tem, nossos avós já diziam, né? O que não tem remédio, remediado está. Eu preciso aceitar que isso está acontecendo e não aumentar isso que está acontecendo. Eu preciso passar por um tratamento que vai ser doloroso, que vai ser difícil. É necessário? É necessário. Então, como eu vou poder passar por esse tratamento? Eu não posso mudar essa situação. Eu posso ter coisas que me tragam mais controle, que me tragam mais tranquilidade? Posso. Aí no dia da quimio, eu posso levar uma playlist, uma lista de músicas? Posso. Eu posso levar um livro? Posso. Eu posso pedir para que uma pessoa que eu goste me acompanhe e eu fique conversando com ela? Então a gente tem que entender o que vai acontecer, buscar informações sobre isso e tentar fazer daquele momento difícil o mais prazeroso ou mais harmonioso possível, tá? Então, primeiro, lembrando aí os 3 passos para isso, para dificuldades em geral, né? O primeiro, eu preciso entender o que está acontecendo. O segundo, eu posso mudar, entendendo, eu consigo mudar o que é possível. E o terceiro, se eu não consigo mudar, eu preciso enfrentar da melhor maneira possível. É isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham tirado algum proveito, tenham aprendido um pouquinho mais sobre como a psicologia pode contribuir com vocês. Fico à disposição se vocês tiverem outras dúvidas, enfim. Meninas, vocês gostariam de deixar mais algum recado? Fique ligado na página. Esse vídeo ficará disponível e em breve nós teremos outras questões, outras novidades para vocês. E não esqueçam também de conferir sempre os artigos da Érica, que é a nossa colunista, e são maravilhosos e nos fazem assim ter vários despertares de olhares diferentes para a vida e como que a gente pode caminhar aí com as adversidades diárias, né, Érica? Muito obrigada. Espero que tenha sido gostoso para você, como foi aqui pra gente estar escutando. Eu tenho certeza que os pacientes adoraram também. Legal, gente. Obrigada. Uma bela vida para vocês. Aproveitem os momentos, tá bom? Tchau, tchau.